O verão de 1966 na Inglaterra, onde as melodias dos Beatles ecoavam pelas ruas e a bola Slazenger Challenge rolava pelos campos enevoados. Aquele foi o ano em que a seleção chilena entrou na Copa do Mundo, após ter conquistado a medalha de bronze 4 anos antes. Embora sua trajetória na Inglaterra não tenha sido tão espetacular quanto o esperado, terminando na fase de grupos. Aquela geração de jogadores permanece uma lenda, uma geração que escreveu um capítulo de orgulho e também de tragédia na história do futebol chileno. 58 anos se passaram. Aqueles jovens de 20 e poucos anos agora estão idosos ou se tornaram estrelas no firmamento da memória. Vamos revisitar as vidas dos jogadores chilenos de 1966. Elias Figueroa surgiu como um fenômeno no futebol mundial. Aos 19 anos, enquanto seus contemporâneos ainda lutavam para encontrar seu espaço, Figueroa já era um pilar da defesa, com sua incrível compostura. Com sua maestria na leitura de jogo, ele não precisava de entradas duras, neutralizava qualquer ataque com elegância e precisão. Sua atuação na Copa do Mundo de 1966 lançou as bases para uma lenda, um homem que mais tarde seria aclamado como o maior zagueiro da história da América do Sul. Após aquele torneio, a carreira de Figueroa floresceu como uma epopeia. Ele se transferiu para o Uruguai para jogar no Peñarol e depois para o Internacional. No Brasil, onde se tornou o melhor jogador sul-americano por 3 anos consecutivos. 1974 a 1976, superando até mesmo nomes como Pelé e Zico. Figueroa não era apenas um jogador, ele era um ícone de elegância em campo. Fora Dale era um verdadeiro cavalheiro, sempre mantendo uma vida privada impecável, livre de escândalos e com uma postura confiante e decidida. Ele equilibrava o glamour do futebol com a vida familiar com uma filosofia simples. Dignidade não tiene preço. Dignidade não tem preço. Além do futebol, ele também foi um empresário de sucesso no ramo de vinhos e se envolveu ativamente em atividades beneficentes por meio de sua fundação homônima. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel em campo e sua vida real. Parece que a imagem de um líder exemplar permeou sua vida de forma peculiar. Em campo, ele antecipa todos os perigos. For Dale, Figueroa também é um homem que se prepara meticulosamente para cada momento decisivo de sua vida. Hoje, aos 79 anos, Elias Figueroa vive uma vida plena em seu Chile natal. Ele é um embaixador global do futebol, uma figura experiente que frequentemente inspira as gerações mais jovens. A chama da paixão dentro dele ainda arde intensamente, e sempre que ele aparece, os torcedores ainda veem a imagem de um imortal Dom Elias no gramado verde. Luiz Eizaguirre chegou à Copa do Mundo de 1966 com a reputação de ser um dos melhores laterais direitos do mundo na época. Ele havia sido selecionado para a Seleção Mundial da FIFA em 1963. Aos 26 anos, ele era a combinação perfeita de sólida capacidade defensiva e arrancadas incisivas no ataque. Eizaguirre jogava com absoluta confiança, às vezes com um futebol vistoso, mas sempre eficaz. Sua atuação naquele torneio, mesmo que o Chile não tenha ido longe, ainda assim reafirmou o status de craque mundial de um jogador sul-americano. Sua carreira esteve intrinsecamente ligada à era de ouro da Universidade de Chile. No entanto, uma grave lesão no joelho o impediu de progredir na Europa. Mas foi na adversidade que o caráter de Eizaguirre realmente brilhou. Ele perseverou nos treinos para retornar aos gramados, jogando com toda a paixão que lhe restava. Fora de campo, é uma pessoa calma e disciplinada que valoriza muito sua privacidade. Dedica grande parte do seu tempo a empreendimentos comerciais e hobbies pessoais, como música e pintura, revelando uma alma artística por trás da aparência de jogador de futebol. Ele sempre defende o princípio: nunca desistir, seja dentro de campo ou na vida. O contraste entre um guerreiro implacável em campo e um homem romântico e refinado fora dele é o que sempre lhe rendeu a admiração de seus fãs. Agora, aos 86 anos, Luiz Eizaguirre vive uma vida tranquila com sua família em Santiago. Apesar da idade avançada, ele mantém sua inteligência aguçada e paixão pelo futebol. Sua trajetória é uma bela história de superação, provando que, embora a glória possa se desvanecer, a classe e a dignidade perduram ao longo do tempo. Rubem Marcos foi quem reacendeu as esperanças do Chile na Copa do Mundo de 1966, marcando os 2 gols de sua equipe.
aos 24 anos. Ele era o motor do meio-campo, um assassino silencioso capaz de aparecer no momento certo para decidir uma partida. Apelidado de 7 pulmões, Marcus corria incansavelmente, contribuindo para uma defesa sólida e também estando presente na área adversária para finalizar. Suas brilhantes atuações na Inglaterra provaram que ele era um dos meio-campistas mais completos que o Chile já produziu. Após o sucesso na Copa do Mundo, a carreira de Marcus continuou gloriosamente na Universidade de Chile. Ele foi peça fundamental para o domínio do clube no campeonato nacional no final da década de 1960. Com um estilo de vida disciplinado e profissional, manteve o auge de seu desempenho por muitos anos antes de se transferir para o Palestino. Fora de campo, Rubem é uma pessoa reservada, que encontra alegria em pequenos negócios e no cuidado com seu jardim. Ele escolheu não os holofotes da mídia, mas uma vida tranquila, longe da agitação do mundo do futebol. Sua filosofia de vida é a do esforço silencioso, assim como ele continua a correr em campo sem precisar do elogio de ninguém. A imagem de um herói silencioso parece ter permeado sua vida de forma peculiar. Em campo, ele se dedicava ao máximo, e fora dele, optava por contribuir discretamente com a comunidade por meio de atividades sociais locais. Contudo, essa trajetória tumultuada teve um fim. Em 18 de dezembro de 2006, Rubem Marcus faleceu aos 64 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante na cidade de Osorno. Sua morte chocou e entristeceu seus fãs. O legado que ele deixou não se resume a um recorde de gols marcados por um meio-campista, mas sim a uma história de dedicação inabalável às cores de seu time até o último suspiro. Armando Tobar é um dos jogadores mais experientes aos 28 anos. Como atacante, ele representa uma ameaça constante para as defesas adversárias graças à sua força física e à sua versatilidade na finalização. Tobar não só marca gols, como também atua como mentor para os atacantes mais jovens. Uma alma no ataque sempre pronta para explodir nos momentos decisivos. Após a Copa do Mundo de 1966, Tobar continuou dedicando seus melhores anos à Universidade Católica, ajudando a equipe a conquistar o campeonato nacional logo após o término do torneio. Ele era uma figura pública, sempre dando tudo de si em campo. Fora dele, Armando era um homem afetuoso que valorizava a amizade e era um pilar fundamental para sua família. Participava de diversas atividades sociais locais, especialmente projetos de apoio a ex-jogadores necessitados. Sua filosofia de vida era pautada na partilha e na compaixão, o que o tornava tão querido quanto seu talento em campo. Ele sempre equilibrou a fama com uma vida privada simples. O que mais nos faz refletir é a conexão entre seu papel de herói, que sempre protegia seus companheiros de equipe em campo, e sua vida real. Ele sempre foi aquele que resolvia conflitos e apoiava os menos favorecidos. No entanto, a vida às vezes apresenta os desafios mais cruéis. Em seus últimos anos, ele enfrentou a devastadora doença de Alzheimer, que fez com que suas memórias de gols se apagassem gradualmente. Em 4 de março de 2016, Armando Tobar faleceu aos 77 anos. Sua partida deixou um enorme vazio, mas sua história de resiliência e compaixão permanecerá para sempre um legado inestimável nos corações de seus fãs. Na Copa do Mundo de 1966, Ignacio Prieto era um jovem zagueiro promissor, com apenas 22 anos. Com seu jogo inteligente, apurada percepção situacional e extraordinária compostura, ele se provou um pilar sólido da defesa. Prieto defendia não apenas com força, mas também com a visão tática de um meio-campista, o que o tornava um jogador valioso e versátil aos olhos dos treinadores. Após esse torneio, a carreira de Prieto atingiu novos patamares. Ele se tornou o primeiro jogador chileno a alcançar sucesso significativo na Europa, jogando pelo Lille, na França. Depois de retornar à América do Sul, conquistou importantes títulos com o Nacional, no Uruguai. Sua subsequente carreira como treinador foi igualmente brilhante, levando a Universidade Católica a inúmeros campeonatos. Fora de campo, Prieto é uma pessoa sistemática, decisiva e disciplinada. Ele sempre enfatiza a educação e o conhecimento no futebol, acreditando que um bom jogador deve ser, antes de tudo, uma pessoa culta. Ele dedica grande parte de sua paixão à educação física para crianças e a projetos de desenvolvimento comunitário. A imagem de um arquiteto no campo de futebol parece ter influenciado sua vida de uma forma peculiar.
Ele construiu sua carreira e sua vida de maneira sistemática e sólida, assim como organizava a defesa em sua juventude. Agora, aos 82 anos, Ignacio Prieto desfruta de uma aposentadoria digna. Embora não treine mais diretamente, ele permanece um conselheiro perspicaz e um mentor experiente, sempre disposto a compartilhar seu conhecimento. Sua trajetória é uma fonte inesgotável de inspiração sobre como ter sucesso, não apenas com os pés, mas também com uma mente brilhante. Pedro Araya Toro, apelidado de Chico, era um furacão na ponta direita do Chile na Copa do Mundo de 1966, aos 24 anos. Era um verdadeiro matador, com seu drible desconcertante e velocidade estonteante, causando problemas para os defensores adversários. Seu estilo de jogo era altamente improvisado, lembrando o lendário brasileiro Garrincha. Em uma equipe disciplinada, a imprevisibilidade de Araya era fundamental para as oportunidades de ataque do Chile. Ele era mais do que apenas um ponta, era uma fonte inesgotável de energia. Após o sucesso no torneio, a carreira de Araya tomou um novo rumo desafiador quando ele se mudou para o México para jogar pelo San Luis e, posteriormente, pelo Atlas. Nessa nova terra, ele se tornou um grande ídolo, um exemplo de jogador estrangeiro com alto nível de profissionalismo. A vida pessoal de Araya é um equilíbrio admirável. Após seus momentos explosivos em campo, ele retorna à sua simplicidade, apreciando música e encontros familiares. Ele não se deixa levar pelo glamour da alta sociedade, mantendo sempre a humildade de um filho da classe trabalhadora. Sua filosofia de vida é clara: jogar futebol como se fosse o último jogo e viver a vida como um presente inestimável. O que nos faz refletir é o contraste entre o Pedro Araya impetuoso e, por vezes, temperamental em campo e o senhor tranquilo e sereno fora dele. Agora, aos 83 anos, ele vive uma aposentadoria pacífica em sua cidade natal. Embora suas pernas já não sejam tão ágeis como antes, seu espírito permanece devotado ao futebol. Ele assiste regularmente aos jogos da seleção nacional e sempre oferece palavras de incentivo aos jogadores mais jovens. Sua trajetória é um testemunho de puro amor pelo futebol, de um homem que continua a inspirar jovens jogadores com sua dedicação e paixão. Humberto Cruz, apelidado de Chita, foi um dos jogadores mais frustrantes para qualquer atacante. Na Copa do Mundo de 1966, aos 26 anos, ele era um verdadeiro guerreiro na defesa, com sua tenacidade na marcação e espírito de luta feroz. Cruz é famoso por marcar Pelé tão de perto que o lendário jogador conquistou seu respeito. Com sua resistência inesgotável, ele parecia estar presente em todos os momentos cruciais do campo, protegendo o gol de sua equipe com a máxima dedicação. Após o sucesso na Inglaterra, Cruz continuou sendo um pilar do Colo-Colo, onde conquistou inúmeros títulos nacionais e se tornou um símbolo de coragem. Sua vida fora dos gramados foi uma jornada entrelaçada com o treinamento da nova geração. Ele abriu uma escolinha de futebol com seu nome, onde não só ensinava técnica, mas também incutia nas crianças um espírito de cavalheirismo e perseverança. Fora dos campos, Humberto era uma pessoa alegre e falante que sempre contagiava a todos com sua alegria. Ele equilibrava o glamour de uma estrela com a simplicidade da vida de um professor e um vizinho amigável. Sua filosofia era simples: continue correndo e o sucesso virá. O que nos faz refletir é a conexão entre seu papel como guardião em campo e sua vida real. Ele sempre foi um protetor dos valores morais e da amizade no mundo do futebol. Agora, aos 86 anos, Humberto Cruz ainda vive uma vida saudável. Ele ainda participa regularmente de eventos de futebol para veteranos, ainda corre, ainda sorri e ainda inspira aqueles que amam o esporte. Sua trajetória é um testemunho do poder da força de vontade, e cada passo que ele dá hoje nos lembra de uma geração de ouro que nunca se rendeu à adversidade. Leonel Sanchez chegou ao torneio como uma lenda viva. Aos 30 anos, ele não era apenas um ponta-esquerda com um pé esquerdo mágico, mas também a alma e o capitão exemplar que liderava seus companheiros mais jovens. Com seus cruzamentos imprevisíveis e espírito de luta indomável, Sanchez deixou uma marca indelével. Suas atuações eram o ápice da experiência e da habilidade, um verdadeiro artista em campo, mas também incrivelmente tenaz quando necessário.
A trajetória de Sánchez após 1966 é um testemunho de lealdade inabalável. Ele dedicou a maior parte da sua vida à Universidade de Chile, tornando-se o maior ícone do clube durante a era Balera Azul. Apesar de receber propostas de grandes clubes europeus como Milan e Real Madrid, Sánchez optou por permanecer em sua terra natal, onde se sentia em casa. Sua vida pessoal era um refúgio tranquilo das tempestades dos campos de futebol. Ele foi um marido e pai exemplar, sempre priorizando a família acima de todas as conquistas pessoais. Após se aposentar, continuou envolvido com o futebol como treinador e consultor, transmitindo sua filosofia de dedicação e amor apaixonado pelo esporte. Curiosamente, a imagem de um guerreiro mal-humorado em campo contrastava completamente com o Leonel gentil e sorridente fora dele. Ele sempre se dispôs a ajudar os necessitados por meio de jogos beneficentes. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim abrupto. Em 2 de abril de 2022, Leonel Sánchez faleceu aos 85 anos, após uma longa batalha contra uma doença pulmonar. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores em todo o mundo. O legado que ele deixou não se resume apenas aos seus gols ou belas jogadas, mas também ao símbolo de uma era de ouro que o futebol chileno já viveu, uma história de lealdade inabalável. Alberto Fuyu, carinhosamente conhecido como Tito, era um ícone de elegância e técnica. Aos 25 anos, ele era a ligação perfeita entre o meio-campo e o ataque. Um artista em campo com uma visão tática apurada. Fuyu jogava não só com os pés, mas também com uma mente brilhante, sempre encontrando as menores brechas nas defesas adversárias. Sua atuação no torneio de 1966, embora não tenha resultado em muitos gols, deixou uma impressão duradoura de um estilo de jogo refinado e inteligente. Após um verão na Inglaterra, Fuyu deu um grande passo na carreira, mudando-se para a França para jogar no Lille. Lá, conquistou os torcedores não só com seu talento, mas também com sua excelente adaptação à cultura europeia. Ao retornar ao Chile, continuou jogando pela Universidade Católica antes de se aposentar. A vida de Tito após o futebol foi outra jornada brilhante. Ele se tornou um dos comentaristas e jornalistas esportivos mais respeitados do país. Com seu vasto conhecimento e voz grave e marcante, influenciou a forma como milhões de pessoas viam o futebol. Fora dos campos, era um verdadeiro intelectual do futebol, sempre preocupado com o desenvolvimento do esporte nacional e participando ativamente de fóruns educacionais. A conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal era de perfeita sinergia. Em campo, ele orquestrava o jogo for Dale, moldava a opinião pública esportiva. Sempre manteve sua elegância e compostura em todas as circunstâncias, mesmo diante de crises pessoais. No entanto, em 23 de junho de 2018, Alberto Fuyu faleceu aos 77 anos. Sua morte deixou um enorme vazio na mídia esportiva chilena. O legado de Tito não se resume às belas jogadas de 1966, mas também a milhares de análises perspicazes que inspiraram gerações de jornalistas e jovens jogadores. Francisco Valdés, também conhecido pelo apelido de Chamaco, foi um dos maiores talentos do futebol chileno. Na Copa do Mundo de 1966, aos 23 anos, apesar de não ser titular absoluto, demonstrou o potencial de um futuro craque com sua brilhante visão tática e passes precisos. Jogava com uma elegância extraordinária, simplificando situações complexas com um único toque. A carreira de Valdés foi uma série de recordes. Ele se tornou o maior artilheiro da história do campeonato chileno com 215 gols. Um recorde que permaneceu por décadas. Ele foi o coração e a alma do Colo-Colo na histórica final da Copa Libertadores de 1973. Fora de campo, Valdés era um verdadeiro artista, alegre, de espírito livre e sempre vivendo a vida ao máximo. Após se aposentar, dedicou-se ao treinamento de jovens e se tornou um ícone cultural para os fãs de futebol. Ele sempre manteve uma filosofia otimista. Futebol é um jogo, assim como a vida, aproveite-a ao máximo. A conexão entre seu papel como craque em campo e sua vida pessoal era natural. Ele sempre foi o centro das atenções, conectando-se com as pessoas com sinceridade. No entanto, essa jornada gloriosa e alegre chegou a um fim abrupto. Em 10 de agosto de 2009, Francisco Valdés faleceu aos 66 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante em sua casa. A morte de Chamaco mergulhou toda a nação chilena em lágrimas.
Seu legado não se resume apenas aos seus gols, mas a um estilo de vida generoso, um espírito futebolístico puro que jamais se apagou. Juan Olivares, um goleiro com reflexos excepcionais e coragem inigualável. Aos 25 anos, enfrentou os melhores atacantes da União Soviética e da Itália. Apesar de sua estatura relativamente baixa, Olivares compensou com um posicionamento impecável e um espírito de luta feroz. Ele foi um pilar de apoio para seus companheiros de equipe, um verdadeiro herói silencioso em uma Copa do Mundo desafiadora. A trajetória de Olivares é uma das histórias mais incríveis de perseverança. Ele esteve ligado ao Santiago Wanderers por décadas e continuou jogando profissionalmente até mais de 40 anos. Após se aposentar, não abandonou os gramados, mas passou a treinar goleiros, transmitindo sua valiosa experiência para as gerações mais jovens. A vida pessoal de Olivares era simples. Ele passava a maior parte do tempo com sua família e comunidade em Valparaíso. Ele valorizava as tradições. Vivia uma vida exemplar e sempre foi respeitado pelos moradores locais como um símbolo de lealdade e perseverança. Sua carreira é um símbolo de proteção e confiabilidade, e isso também se refletiu em sua vida pessoal, já que ele sempre foi um pilar forte para sua família em todas as dificuldades. Agora, aos 84 anos, Juan Olivares ainda vive uma vida saudável e lúcida. Sempre que tem oportunidade, vai ao estádio que leva seu nome para torcer pelo seu antigo time. Sua trajetória é um testemunho de seus esforços incansáveis, uma paixão ardente que ainda queima no coração deste goleiro lendário, e cada passo que dá pelas ruas é acompanhado por torcedores com absoluto respeito. Carlos Campos foi um caso especial na Copa do Mundo de 1966. Aos 29 anos, era um atacante renomado da Universidade de Chile, mas teve poucas oportunidades de mostrar seu talento na Inglaterra. No entanto, a presença de O Tanque na equipe representava uma enorme ameaça física para os adversários. Ele era um típico centroavante, com habilidade para se desvencilhar dos marcadores, driblar e desferir cabeceios potentes. Aos olhos dos torcedores chilenos, ele era um símbolo de força e dedicação inabalável. A carreira de Campos é uma bela história de lealdade. Ele jogou por apenas um clube, a Universidade de Chile, durante 13 anos, marcando 199 gols. Após se aposentar, escolheu um caminho mais tranquilo, longe dos holofotes, para se concentrar nos negócios e passar mais tempo com a família. Ele é um homem forte e íntegro, mas muito afetuoso com seus amigos e colegas. Mantém sempre uma postura simples, frequentando frequentemente restaurantes informais para conversar com os fãs. Sua filosofia de vida é a perseverança. Um tanque nunca para até chegar ao seu destino. A imagem de um poderoso guerreiro em campo era a de um avô carinhoso fora dele, sempre contando aos netos histórias das partidas acirradas de outrora. No entanto, a cruel lei do tempo o levou. Em 11 de novembro de 2020, Carlos Campos faleceu aos 83 anos devido à falência múltipla de órgãos. Sua morte marca o fim de uma era de atacantes totalmente dedicados à camisa azul. Seu legado é um exemplo brilhante de lealdade e poder de perseverança. Uma história de vida repleta de reflexões para a geração atual. Jaime Ramírez entrou na Copa do Mundo de 1966 aos 34 anos, tornando-se o jogador mais velho e experiente da seleção chilena. Com a experiência da gloriosa Copa do Mundo de 1962, ele desempenhou o papel de mentor e figura exemplar em campo. Embora já não tivesse a agilidade da juventude, a visão de jogo e a capacidade de Ramírez de controlar a partida continuavam sendo uma arma formidável. Ele manteve a chama acesa para a geração de ouro, um herói silencioso que sempre sacrificou seu ego pessoal pelo sucesso coletivo da equipe. A carreira de Ramírez foi uma jornada de passagens por diversos clubes no Chile, Espanha e México, onde sempre deixou sua marca com profissionalismo. Após se aposentar, viveu uma vida tranquila, longe da agitação da mídia. Dedicou seu tempo a hobbies pessoais e participou de atividades como treinador de futebol comunitário em sua região. Ramírez tinha uma visão filosófica do futebol. Para ele, o campo era um microcosmo da vida. A glória, a amargura, mas, acima de tudo, a maneira como lidamos com isso.
Ele sempre equilibrou a glória do passado com a simplicidade do presente, através de uma atitude positiva e humilde. A conexão entre seu papel como um veterano experiente em campo e sua vida pessoal era notavelmente consistente. Ele sempre foi uma fonte de sábios conselhos para familiares e amigos. No entanto, essa jornada gloriosa e tranquila chegou ao fim. Em 26 de fevereiro de 2003, Jaime Ramírez faleceu aos 71 anos. Sua morte levou consigo uma parte da memória do futebol chileno. Seu legado não se resume aos gols da década de 1960, mas também a uma lição de maturidade, de dar um passo atrás para abrir caminho para as futuras gerações. Uma história de vida repleta de respeito e reflexão.